das missões, o presbítero Luciano, e agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui, podendo louvar, engrandecer e exaltar ao nosso Deus novamente, esta noite, desse dia, dessa licença aqui. A gente era máscara somente durante a mensagem. Já estava com saudade aqui da congregação de Parque Continental, já fazia um tempo que não visitava aqui, mas Deus preparou esse dia para estarmos aqui louvando, engrandecendo o seu nome e poder estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, Já temos ouvido louvores que têm falado profundamente, a palavra que o nosso pastor também trouxe, uma conscientização muito importante. E antes de entrar na mensagem, eu vou pedir só um parêntese para abordar aqui um tema. O relatório que foi lido, que foi muito importante, estamos num culto de conscientização missionária. O trimestre que estamos abordando está relacionado a missões, até os confins da terra. Deus tem me dado a oportunidade de trazer alguns ensinos e tive a abertura ali na Jardim Luiza para trazer uma palestra sobre reavivamento da Escola Bíblica Dominical. Então estivemos falando ali tanto sobre a Escola Dominical quanto sobre a lição também. Estive lá hoje novamente e vimos aí Janela 10/40, lição passada, e Perseguição à Igreja, a lição de hoje de manhã. E aí vimos que a igreja, desde seu início, ela sofre perseguição a partir da palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, porque ninguém segue a Jesus Cristo enganado. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A garantia da nossa vitória é Cristo, a nossa vida está em Cristo, a nossa ressurreição é Cristo. Cristo disse: ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde não enferruja, onde a traça não rói. Então nosso tesouro está em Cristo, nossa vida está em Cristo. Então a igreja, mesmo que ela passe por intensas perseguições, mas ela confia plenamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que garante a minha e a tua vitória. Então, quando a gente viu os dados que foram apresentados, falou sobre a África subsaariana, falou sobre a Jihad, que é um movimento islâmico agressivo em relação a todas as outras religiões, inclusive em relação ao cristianismo. Nós vimos ali os irmãos que estão nesse contexto. Falou sobre o Afeganistão, por exemplo, uma pequena diminuição do quadro de perseguição, não por causa da mudança de atitude das lideranças daquele país, mas porque muitos cristãos fugiram daquele país, ou se esconderam, nas regiões mais profundas. É um país onde tem muitas cavernas e montanhas, e geralmente os cristãos fazem uso dela para se esconderem das intensas perseguições. Então nós olhamos para essa situação, e eu trouxe uma ilustração lá no Jardim Luiza, e quero trazer ela aqui. Veja, uma nação que está em guerra, ela tem a sua frente de batalha, e ela tem a sua linha de infantaria, e a infantaria é quem está colocando a sua vida em alto risco, porque está na frente de batalha, combatendo diretamente o inimigo e também recebendo toda a retaliação da parte dele. Então, numa guerra você tem a linha de infantaria, que está lá na frente de batalha, como um hino que foi louvado: entra na batalha onde o fogo mais inflama. Então é uma conclamação para que nós nos envolvamos com uma guerra que está acontecendo ao nosso redor. Só que nós não podemos nos distrair em relação à situação que Deus tem nos privilegiado a ter. Nós estamos aqui no Brasil com esta igreja aqui aberta, tem ar-condicionado, tem água potável, tem banheiro privado, tem cadeiras acolchoadas, tem azulejo, tem uma porta de vidro ali. Essa igreja, como o irmão mesmo já falou, já sofreu perseguições, não foram tão intensas, mas foram para manifestar o antagonismo de algumas pessoas em relação à igreja. Mas hoje nós estamos aqui, louvando, engrandecendo, exaltando e adorando aquele que vive e reina para sempre. E não temos aí qualquer tipo de preocupação em relação a isso. Estamos aqui adorando a Deus. Só que tem pessoas que o culto dela está sendo numa caverna, como é no Afeganistão. Tem culto que as pessoas estão oferecendo a Deus e Deus recebe, e Deus está presente lá no meio deles, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está lá no meio. Aonde? Lá, muitas das vezes, escondido, dentro de um barraco, ou de um lugar ermo, no mato, no matagal, se reunindo ali, louvando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre, que foi informação
que foi trazida aqui da perseguição na África subsaariana, ou seja, os países da parte mais central e sul da África. Na parte norte, o país afligido pelo islamismo. E aí você vai para a Coreia do Norte, comunismo. O comunismo que, quando se aproxima do poder, promete tantas coisas. E aí, quando as pessoas caem nas suas lorotas, nas suas promessas, e cedem o poder, eles aparelham todo o Estado e mobilizam tudo aquilo contra o cristianismo. Não somente o cristianismo, mas contra qualquer religião, porque eles são materialistas e eles são ateus. Eles são de uma essência ateia. Eles são uma religião do homem, uma religião que louva a matéria, que louva o próprio homem. Então você tem ali intensas perseguições na Coreia do Norte, que é sempre o cabeça, primeiro país em lista de perseguição. Agora eu digo para você, Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, já foi chamada a Jerusalém do Extremo Oriente. Já foi uma cidade lotada de igrejas, lotada de cristãos. O que mudou? O que mudou? E aí eu entro na última informação que foi passada no relatório. Qual é o maior medo dessas organizações que fazem a verificação dessas listas de perseguição? Eles disseram, surpreendentemente, o maior medo não é de coisas externas, é de coisas internas. Internas. E ele falou sobre resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de suportar. Resiliência. O material resiliente é um material que suporta, que não cede à pressão, à torção. Ele é rígido, ele é firme, ele permanece, ele é resiliente. Aleluia, Deus. Então eles disseram, o nosso maior temor é em relação à próxima geração, se eles têm resiliência, se eles têm força, se eles resistem, porque a perseguição não vai parar. Não vai parar, nem se iluda, nem se engane. As pessoas estão se frustrando com a igreja, não com Deus, com a igreja. Por quê? Porque está sendo prometido mentiras para elas. E elas têm se iludido. Elas têm gerado expectativas falsas. Aqui não é lugar de mar de rosas, nem de tranquilidade. Quem vem para o reino de Deus tem que estar pronto para a perseguição. Tem que estar pronto para entregar a sua vida por Cristo Jesus. Cristo disse, não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra. O Jesus que é apregoado na mídia é muito diferente do Jesus da Bíblia. É muito diferente. Jesus que é apregoado por aí, ele tem paz com todos, firma alianças com todos, todo mundo tem que se respeitar, respeitar a religião do outro, não pode criticar, não pode apontar os erros, não pode apontar, né, aquilo que está em contradição com a palavra de Deus. Isso é você ter paz com todos. Se você não apontar o erro de ninguém, você vai ser aplaudido por todos. Aí você tem certas lideranças por aí que são aplaudidas e são recebidas, e que tem multidões atrás delas. Por quê? Porque elas falam o que as pessoas querem ouvir. Elas massageiam o ego, elas dizem que a pessoa é a coisa mais importante do mundo, que Deus faz o que ela quiser, que Deus dá o que ela quiser, e por aí vai. E as pessoas gostam disso. Só que quando você entra em conexão, você entra com um pacto, uma aliança com o Jesus da Sagrada Escritura, você sabe que Jesus Cristo disse, não vim trazer paz à terra, e sim espada. Eu vim colocar divisão dentro de casa, eu vim colocar paz contra filhos, filhos contra pais, nós contra sogra, sogra contra nora. Por quê? Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Se Ele é o caminho, Buda não é o caminho. Se Ele é o caminho, Maomé não é o caminho. Se Ele é o caminho, Allan Kardec não é o caminho. Jesus é o único caminho para a vida eterna. Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Então, se você não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Jesus como Salvador, você vai para o inferno. O inferno onde Jesus disse, o fogo não apaga. Diferentemente dos que dizem a testemunha de Jeová, os aniquilacionistas e os adventistas do sétimo dia. Muito diferente do que eles dizem. O fogo não apaga e o bicho não morre. Essa mensagem não é interessante para a mídia. Essa mensagem não é interessante para muitos contextos. E quando você abre a boca, movido pelo Espírito Santo, sustentado pelo Espírito Santo, e você prega a verdade, de uma coisa tenha certeza:
Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo confessa o teu nome lá diante do Pai e dos santos anjos, e diz: eis o meu servo em quem tenho o meu prazer, eis a minha serva em quem tenho o meu prazer. Isaías disse: ele olhará para o benefício do seu sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo teve um resultado, e o resultado foi você. O resultado da cruz foi você. Foi por sua causa, foi por minha causa, foi por nossa causa. Ele diz: ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. Ele está satisfeito com você? Ele está satisfeito comigo, com a nossa atitude, com o nosso testemunho? Quando você abre a sua boca e fala a verdade em Cristo, você vai ter um aliado, que é Deus, e você vai ter um inimigo, que é o mundo. Um mundo que está ao seu derredor torna-se seu adversário. Aqueles que se constituem amigos de Deus são inimigos do mundo. Aqueles que se constituem amigos do mundo são inimigos de Deus. Não há meio termo. Ou é a verdade ou é a mentira. Ou é a luz ou é as trevas. Então, quando você prega a verdade em Cristo, você causa, como Cristo disse, espada. Você causa conflitos. Você causa divisões. A divisão entre a verdade e a mentira. Então, quando você olha para esse relatório, um exemplo que eu trouxe lá no Luísa, que eu quero trazer aqui, já vou partir para a mensagem, é que nós estamos numa guerra. E a lição passada, da janela 10/40, nos disse qual é o nosso equipamento de guerra, de batalha. Nós temos armas defensivas e armas ofensivas. Nós temos, na verdade, armas defensivas e uma arma ofensiva. Capacete da salvação, escudo da fé, coragem da justiça. E você tem a espada do Espírito. Veja, nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. A igreja não pode se envolver em questões humanas e temporais. A igreja não tem bandeira política, não tem partido. A igreja não tem messias político. A igreja é reino de Deus na terra. É luz no meio das trevas. É sal no meio de um mundo podre. Esse é o compromisso da igreja. Então a igreja, ela está no meio de uma guerra, e as suas almas são espirituais em Cristo. E o nosso inimigo, nosso adversário não é carne nem sangue. Nosso adversário são potestades e dominações malignas que atuam por meio das pessoas. Nosso inimigo não é nosso vizinho. Nosso inimigo não é a pessoa que está com o ovo aqui quando o pessoal estava adorando a Deus, mas é o Espírito que está nele, que levou ele a essa atitude. Nosso inimigo não são pessoas que se levantam contra nós, mas aqueles que estão atuando dentro delas e que faz com que elas se levantem contra a igreja de Cristo. Nós estamos numa guerra. E na guerra, como eu falei no começo do meu exemplo, existe a infantaria e existe a linha de alimentação. Então os missionários estão na infantaria. Os missionários estão lá na África subsaariana. Eles estão lá na China, que exerce um controle, um domínio terrível sobre toda a informação e sobre todas as pessoas, que controla as igrejas. Se você abrir a boca para falar alguma coisa contra o governo, você será preso. Se você abrir a boca para falar alguma coisa contra o governo na Coreia do Norte, você será morto, ou será mandado para um campo de trabalho forçado. E nós não estamos lá, mas tem gente lá. Mas Deus tem os seus lá. Eles estão na linha de frente, estão na infantaria, estão lá combatendo o inimigo cara a cara, frente a frente. Só que se um exército tiver uma linha de infantaria, mas não tiver uma linha de alimentação, ele não sustenta uma guerra, ele não vence uma guerra. Então, os soldados que estão na linha de infantaria precisam dos pelotões que estão mais atrás, na retaguarda, para substituir aqueles que foram caindo em combate e colocarem novos soldados lá. Mas eles precisam também de pessoas que tragam a alimentação da munição e troquem as armas. E precisa também de linha de alimentação no sentido a comida, e também no sentido a remédios, para fazer a manutenção das tropas. Por que eu estou falando isso? Porque nós fomos privilegiados por Deus. Nós estamos aqui nesse lugar, adorando, louvando e exaltando o Senhor, numa igreja confortável. Mas nós não estamos fora dessa guerra, dessa batalha. Ela está acontecendo ao nosso redor. Ela está acontecendo em torno de nós. E nós fazemos parte do mesmo batalhão. Nós fazemos parte do mesmo exército. O general de guerra conta comigo e com você para continuar a linha de alimentação desses que estão na infantaria.
em oração, em contribuição, se envolvendo, se preocupando, buscando informações e se envolvendo com aquilo que Deus te chamou a se envolver. Então nós temos esta conscientização, é de conscientização missionária. Nós temos essa conscientização, nós estamos envolvidos nessa batalha. E nós temos que conscientizar a próxima geração. Se a próxima geração não for conscientizada por nós, veja, no mundo espiritual não existe zona neutra. Não existe zona neutra. Todos estão sob alguma influência. Ou estão sob a influência de Deus, através da Sagrada Escritura, através do mover do Espírito Santo de Deus, ou estão sob outras influências. Então, muitas das vezes, as pessoas se enganam em relação aos seus filhos, pensando, eu trouxe para a igreja e eu coloquei ali no banco. Pronto, é a minha obrigação. Aí é onde você se engana. Você tem que buscar saber quais são as influências que estão sobre ele. O que ele está vendo no celular, o que ele está escutando na escola, o que ele tem estudado, quais são as ideias que estão na mente dele, quais são os sentimentos que estão no seu coração. É nossa obrigação cuidar, zelar, para que a próxima geração, como foi preocupação do relatório, para que a próxima geração tenha o mesmo engajamento, o mesmo envolvimento que eu e você estamos tendo. É verdade. Para que a próxima geração tenha resiliência. Porque a perseguição de hoje será maior amanhã. E as pessoas que estão crescendo hoje no Evangelho, será que elas estão preparadas para este mundo de perseguição, que será ainda mais intenso até a volta de Cristo? Então é uma mensagem de conscientização para todos nós, para que nós nos preocupemos com as missões. Por quê? Você tem o privilégio de estar nesse lugar, confortável, maravilhoso, mas não é por isso que você está fora da guerra. Você tem compromisso com aqueles que estão na linha de frente. E outra, cuidar da próxima geração, para que eles... Então, somente essa palavra, né, porque no meio de uma sarça, olha que coisa extraordinária. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Olha que coisa extraordinária. Não te chegues para cá, tira dos teus pés os sapatos, tira o sapato dos teus pés, não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra
subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Veja, de maneira muito tranquila, muito breve, eu quero dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele tem um encontro conosco. O Espírito Santo de Deus conhece todas as coisas, ninguém o engana. O Espírito Santo de Deus sonda até as profundezas de Deus, ele tem tudo sob seu controle. A igreja está sob o controle do Espírito Santo de Deus, que desceu no dia de Pentecostes, e que conforme a promessa de Joel foi dado, derramado sobre toda a carne. Nós, diferentemente dos personagens do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo de Deus repousava sobre pessoas específicas, nós temos hoje a condição de ser templo e morada para o Espírito Santo de Deus, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus habita em nós e se move em nós. Então nós temos uma situação privilegiada em relação a Moisés. Veja, Moisés, olhando para a sua história, nós vemos que desde a sua infância, Deus sempre esteve próximo, Deus sempre esteve observando, sempre esteve conduzindo. Nem sempre ele esteve numa situação agradável, mas Deus sempre esteve observando toda a sua história. Desde a sua infância, quando foi levantada a grande perseguição de Faraó, querendo eliminar todos do sexo masculino, para cometer um genocídio. Então, o genocídio que foi tentado contra os judeus ao longo da história, por Hitler, por exemplo, pela União Soviética também foi tentado por Faraó no Egito. Posteriormente, Herodes tentará também eliminar, buscando matar o Messias. Mas você tem essa situação que é levantada por ele, e Deus entrou com providência, Deus entrou com livramento. Então Miriam teve aquela ideia de pegar um cesto de vime, betumar o cesto, colocar a criança e colocar no rio, e ela foi acompanhando pela margem do rio, até que ele é capturado pela filha de Faraó. Ela se encanta com o menino, e aí Miriam astutamente chega até ela e fala: eu conheço alguém que pode ser a ama de leite dele. E aí quem ela envolve nisso? Sua própria mãe. Então Moisés é amamentado pela sua mãe, mas cresce como filho da filha de Faraó. E ali ele tem um período da sua vida em que ele estará servindo na corte do Egito. E o Egito era nada mais, nada menos do que o maior império da época. Você tem os grandes impérios da época, o egípcio, o babilônico, o sumério, o mais antigamente, o assírio posteriormente. O Egito era uma dessas grandes potências. Então Moisés estava no centro do poder, estava associado à filha de Faraó, crescendo na corte e crescendo dentro desse contexto. Então foi uma fase da vida dele. Ele teve essa fase da vida, até que houve a situação em que ele vê um egípcio castigando um israelita. Primeiro ele vê dois israelitas discutindo, ele vai lá e separa a briga. E aí ele vê um egípcio castigando o israelita, ele vai lá e mata o egípcio. E quando há uma outra situação em que dois israelitas estão discutindo, e ele vai tentar intervir novamente, um deles havia de alguma forma conhecido aquela situação de Moisés ter matado. Moisés pensou que aquilo estava encoberto. Moisés pensou que seus pecados estavam encobertos. Ele pensou que aquilo que ele tinha feito ninguém sabia, que ninguém conhecia. Mas o israelita apontou: você vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio, que você matou e enterrou? E diante de uma situação dessa, Moisés temeu e fugiu. Quando ele foge, ele vai encontrar-se nessa situação, em que ele se associa a Jetro, que será também o seu sogro. Ele vai se casar com uma das filhas de Jetro, e está apacentando ovelhas para ele. Então ele está lá pelo deserto do Sinai, apacentando as ovelhas dele, os rebanhos dele. E ele conduz esses rebanhos até o chamado Monte de Deus. Então você já tem ali um histórico de uma manifestação de Deus dentro daquele contexto. E Moisés está em torno disso. Moisés está deslocado em relação à sua casa
no privilégio do palácio. Ele está deslocado em relação a isso. Ele também está deslocado em relação à sua família, o seu contexto. Mas ele ainda está buscando algo da parte de Deus. Ele fica ali apacentando as ovelhas naqueles desertos, buscando água, buscando alimentação, mas está ali em torno do chamado monte de Deus. E aí quando Moisés está assim vivendo, está assim fazendo, cuidando da sua vida, cuidando dos seus assuntos, vivendo a sua vida corriqueira, talvez até esquecendo dos privilégios que tinha no palácio, talvez até esquecendo do contato que tinha com a sua família, com a sua mãe, com a sua tribo, com a sua etnia, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, cumprindo a sua agenda do dia a dia. Quando Moisés está assim vivendo, Deus vem até ele. Deus marca um encontro com ele. Deus se manifesta a ele. E a primeira verdade que o Espírito Santo de Deus revela a mim, nesse texto, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 fios, ela corta para um lado e para o outro. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. A palavra de Deus vem até mim, primeiro falando acerca disso, e creio que fala também profundamente do teu coração. Veja, Moisés estava cuidando da sua vida, mas Deus, que tudo conhece, marcou um encontro com Moisés. Deus, que tudo conhece, marcou a vida de Moisés, marcou a história de Moisés. Deus interrompeu a vida corriqueira que Moisés estava vivendo, e agora chamou Moisés para uma grande missão. Então, quando a gente olha para esse texto, e nós nos deparamos com essa realidade, na qual Moisés conduzia lá a sua vida, e Deus se manifesta a ele numa sarça, o anjo do Senhor numa sarça, ardendo em chamas, sem que a sarça se consuma. Aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés já planeja virar para ver aquela visão, dirigir-se até lá para analisar. E quando a gente olha essa situação, a gente vê algo muito parecido com o que Deus faz na minha e na sua vida. A gente olha para esse texto aqui e não vê diferença entre aquilo que Deus fez na vida de Moisés e aquilo que Deus faz na minha vida hoje, aquilo que Deus faz na minha vida agora. Veja, Deus se manifesta, e a manifestação de Deus, ela não é fruto de uma barganha, como algumas pessoas pensam. Eu vou entregar o dízimo na igreja e Deus vai ser obrigado a me abençoar, perdendo ele a noção de que na verdade o dízimo é um agradecimento, uma devolução por aquilo que Deus te deu. Se você reter o dízimo, você está retendo o agradecimento pelas bênçãos que já foram dadas. Daquilo que Deus te abençoou, você tira a 10ª e devolve para Deus, para abençoar, para haver mantimento na obra de Deus. Então os dízimos, as ofertas alçadas, que são da sua liberalidade, elas não compram Deus. Elas não compram Deus. A maior oferta que você possa entregar na igreja, o maior serviço que você possa fazer na igreja, ela não compra Deus. Deus não tem preço. E Deus se manifesta por livre e espontânea vontade e pela sua soberania. E quando Deus se manifesta, Deus está chamando a sua atenção para o grande e importante projeto que Ele tem a realizar através de você. Deus, Ele se manifesta a Moisés, não é porque Moisés comprou, não é porque Moisés pagou, não é porque Moisés provocou, mas é porque Deus queria chamar Moisés para uma grande missão. Moisés estava cuidando da sua vida, como eu estava cuidando da minha. Moisés estava cuidando da sua vida, como você estava cuidando da sua, nas suas atividades repetitivas e corriqueiras, cuidando da sua vida, apacentando o seu rebanho, cuidando da sua família, cuidando do seu carro, da sua casa, do seu trabalho. E aí, quando você menos espera, Deus te pega. Quando você menos espera, Deus te encontra. Quando você menos espera, Deus se manifesta. E a manifestação de Deus foi de tal maneira que não teve como Moisés ignorar a presença maravilhosa de Deus, ardendo naquela sarça, sem que a sarça se consuma. Assim também o Espírito Santo de Deus, que é um fogo, que purifica todo o pecado, que arde na nossa vida, sem que ela se consuma. O Espírito Santo de Deus marcou um encontro com você nesta noite, e Ele se manifesta nesse lugar nesta noite, e Ele chama a sua atenção nesta noite, para que você olhe para Deus, e para que você entenda que o Senhor está te chamando, para que você entenda que o Senhor está te convocando para uma grande missão. Moisés estava cuidando da vida dele, só que Deus estava observando. Assim também, nós estamos cuidando da nossa vida, mas os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão constantemente sobre a nossa vida. Você pensa que Deus te esqueceu, você pensa
que Deus te ignora, você pensa que Deus não te vê, e quando você menos espera, Deus se manifesta poderosamente, como o pastor aqui mesmo viu, cuidando da vida dele. Daqui a pouco Deus deu um livramento. A mão do Senhor está constantemente sobre a minha e sobre a sua vida. Muitas das vezes o que nós precisamos é prestar atenção naquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, para que nós possamos enxergar a manifestação de Deus que está diante de nós. Então Moisés foi encontrado por Deus, Deus marcou um encontro com ele, e quando Deus marcou um encontro com ele, Moisés foi atraído para a presença de Deus. Irei para lá, e eu verei, observarei, analisarei essa grande visão. E quando Moisés é chamado pela presença de Deus, ele se dirige até aquela sarça que estava ardendo em chamas, sem se consumir. A voz de Deus bradou diretamente a Moisés: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu servo. Da mesma forma como Saulo de Tarso, Saulo que estava perseguindo a igreja, acreditando estar fazendo a obra de Deus, estava enganado, como muitos estão enganados na atualidade. E ele estava enganado pela religião, pela religiosidade, como o pastor ressaltou aqui. Isso aqui não é simplesmente uma mera reunião de religiosidade. Isso aqui é a presença manifestada de Deus no nosso meio. Nós viemos aqui adorar, nós viemos aqui exaltar, nós viemos aqui ser cheios da presença de Deus, nós viemos aqui ser renovados na presença de Deus e voltar para casa regozijando, sabendo que Deus se manifesta nesse lugar, sabendo que o Senhor passeia no nosso meio, como ele disse para João, que passeia no meio dos 7 castiçais. Saulo de Tarso foi abordado por Jesus Cristo no caminho de Damasco, e quando Jesus se manifesta, ele é lançado em terra, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Ele disse: sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor tinha um encontro com você nesta noite, para dizer: eu sou Jesus e eu estou contigo. Eu sou Jesus, não temas. Eu sou Jesus, eu te guardo. Eu sou Jesus, eu te protejo. Eu sou Jesus, eu te salvo. Eu sou Jesus, eu garanto a tua vitória. O Senhor se manifesta no nosso meio para nos chamar a atenção. E quando Moisés, semelhantemente a Saulo, que foi chamado por Deus na sua gloriosa manifestação, na sua presença, ele se dirige para lá, o Senhor o chama, ele responde, disse: eis-me aqui, Senhor. Ele era sensível à voz de Deus. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Quantas pessoas entram e saem da igreja e dizem assim: não aconteceu nada, não aconteceu nada, não senti nada, estou seco, estou frio, estou morto, não senti nada. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade à voz de Deus. A profecia magna está sendo entregue aqui neste lugar. A voz de Deus está bradando aqui neste lugar. Deus está falando poderosamente a sua vida através dos hinos. Deus está falando poderosamente a sua vida através da Bíblia, através da Sagrada Escritura. A voz de Deus está bradando aqui neste lugar. Você precisa ser sensível à voz de Deus. Você precisa tirar sua mente tudo aquilo que atrapalha. Você precisa bloquear tudo aquilo que não é a voz de Deus. Silenciar tudo aquilo que não é a voz de Deus. E estar atento, porque o Senhor fala com você. O Espírito de Deus fala diretamente a você neste lugar. Então Moisés foi sensível. Deus falou e Moisés ouviu. E disse: eis-me aqui. Qual é a resposta que você tem dado à voz de Deus? Qual é a resposta? Você tem dito talvez: não, Senhor, agora não, eu estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando no carro que eu vou vender, eu estou pensando no que eu vou comprar, eu estou pensando na conta que eu vou pagar, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. E muitas das vezes você perde a oportunidade de ouvir a voz que está bradando a você da sarça ardente. Deus está falando, está chamando sua atenção, para que você entre na presença dEle, e você sinta a sua manifestação. Deus está se manifestando neste lugar, só não sente quem não está ligado. Só não sente quem não está ligado. Eu ouvi outro dia um comediante aí, pseudo-cristão, dizendo que foi numa igreja, aí a pessoa que foi cantar, cantou desafinado. A pessoa que foi dar um testemunho, ele disse que falou tudo errado. E a pessoa que foi cantar um hino, o hino também já tinha sido cantado mais de 500 mil vezes,
Ele já estava enjoado daquilo. Aí ele disse assim: eu levantei e fui comer um lanche em algum lugar, porque aqui não dava mais para mim. Ele disse: a igreja não é interessante, só que tem um detalhe: a igreja não é para ser interessante, a igreja é para ser um altar, onde você vem entregar a sua vida em holocausto, em sacrifício vivo, santo e agradável à presença de Deus, aonde você vem entregar o seu culto racional. O centro do culto não é você, o centro do culto é Cristo Jesus, que está no nosso meio. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos. Se a irmã está louvando desafinada, ela está louvando, não é para mim, ela está louvando para aquele que vive para todo sempre. Se Jesus está recebendo, amém, glória a Deus e aleluia, porque o hino não é para mim, é para Cristo. Se aquele que está pregando está errando talvez alguma regra do português, não se preocupe, a pregação não é para você, a pregação é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e para que Ele seja glorificado no nosso meio. O centro do culto não sou eu, o centro do culto é Cristo. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que muitas pessoas têm se tornado insensíveis à voz de Deus, por causa disso, por causa dessa perda, tá certo? De foco, essa perda de sensibilidade. Então seja sensível. Vou encerrar já aqui a mensagem, porque o tempo já foi, eu estou estourando o tempo. Mas Moisés foi sensível à voz de Deus. Ele ouviu e disse: eis-me aqui. E quando ele disse eis-me aqui, e se aproximou, Deus disse algo para ele. Vou até fechar a Bíblia já. Deus disse algo para ele, disse: Moisés, espera aí, calma aí, não é bem assim, não é da maneira que você está pensando. Tira a sandália dos teus. Eu não vou entrar no mérito se a sandália é do Egito, se a sandália é de... não sei. Eu vou dizer o seguinte: havia algo em Moisés que não pertencia àquele lugar. Havia algo em Moisés que não era agradável a Deus. E para que Moisés chegasse à presença de Deus, tinha que tirar aquilo que não pertence àquele lugar, aquilo que não é ao agrado, que não está ao agrado de Deus. Então, semelhante àquilo que Deus falou com Moisés, é aquilo que Deus fala comigo, é aquilo que Deus fala contigo. Deus chamou sua atenção para a presença dele. Deus chamou você com voz audível espiritualmente, e se você está sensível, você ouve. E você querendo ir para a presença de Deus, sentir a presença de Deus, Deus disse: tira isso que não me agrada, ou você não vai sentir a minha presença. Tem coisas que não agradam a Deus na minha vida, tem coisas que talvez não agradem a Deus na sua vida. Tira aquilo que Deus mandou você tirar, e você vai sentir a presença poderosa, a presença maravilhosa, a presença magnífica de Deus. Moisés disse: para sentir a presença de Deus, vale a pena tirar essas sandálias aqui, vale a pena tirar o que Deus mandar tirar. Moisés tirou. E quando Moisés tirou, Deus disse: vem aqui, porque eu vou te enviar ao meu povo, eu vou te enviar aos meus filhos e às minhas filhas que estão sendo aprisionados, que estão sendo escravizados no Egito. Você é o veículo por meio do qual eu vou trazer libertação para aquelas vidas. Assim também Moisés foi sensível à voz de Deus. Moisés tirou aquilo que não agrada a Deus. E quando assim Moisés fez, Moisés se tornou para Deus um instrumento por meio do qual Deus veio trazer libertação para o seu povo. Deus vai libertar os seus parentes através de você. Deus vai libertar o seu filho, a sua filha, através da sua pregação. Deus vai libertar o seu vizinho, a sua vizinha, através do seu testemunho. Deus vai operar poderosamente nesse bairro, como o irmão já disse aqui, dessa igreja lotada. Deus vai encher este templo, e não vai caber, quando você se posicionar, você for sensível à voz de Deus, você tirar aquilo que Deus não se agrada, e você se apresentar diante do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus vai te usar poderosamente nessa terra, como Jesus Cristo disse: abra a sua boca. Por quê? Porque naquele dia eu vou te dar aquilo que você tem que dizer. Não é teologia e nem é conhecimento acadêmico. É palavras de vida eterna que vem da parte de Cristo e que são entregues a você. É capacitação do Espírito Santo de Deus através da sua vida. Deus opera maravilhas na terra através de você, quando você se posiciona.
Então nessa noite, eu e você vamos tomar posição diante de Deus, porque Deus vai nos usar para fazer a sua obra nessa terra, nesses últimos dias. Eu agradeço a oportunidade, eu peço perdão por ter explorado o tempo. Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Nosso irmão, pastor Júlio, se